Cara, quantas vezes vocês não repetiram esse argumento? São 18 segundos de vídeo, mas são 18 segundos que valem muito a pena. Coloca pra gente aí, Bruno. Amigo, outro dia virou pra mim e disse: se o Pentágono foi invadido na sua tecnologia, será que nada pode ser invadido aqui no nosso país? Quem pergunta sabe a resposta, mas eu também não respondi nada. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí. Que é o fato de que, apesar dessas coisas estarem acontecendo no Brasil em proporções muito maiores, o problema do Brasil é mais grave. O Brasil é um hospedeiro em situação terminal. Esse problema não é um problema nacional brasileiro. Eu vivo chamando atenção a isso. Este é um problema global. E vejam, por exemplo, o que escreveu Christopher Landau, o número 2 do Departamento de Estado americano, ao falar sobre o caso, por exemplo, do ex-presidente colombiano Álvaro Uribe, da direita da Colômbia, que também vinha sido perseguido, acreditem se quiser, nenhuma semelhança é mera coincidência, pelo judiciário daquele país. Diz Christopher Landau: fico feliz que as instituições judiciais da Colômbia tenham se mantido firmes contra uma tentativa descarada de criminalizar a política. Os últimos anos nos mostraram, em países que vão da Colômbia ao Brasil até os Estados Unidos, que o sistema pode ser usado como uma arma poderosa para distorcer o processo democrático. Parabenizo o povo da Colômbia nesse dia importante da sua história, em que o Estado de Direito se mostrou mais forte do que aqueles que buscam abusar dele para fins políticos. O Álvaro Uribe, eu falei sobre isso ontem aqui na TV americana, na One American News, no programa do Matt Gaetz. O Álvaro Uribe foi um dos presidentes colombianos que mais combateu o terrorismo das Farc. Inclusive, foi contra o péssimo acordo de paz celebrado em 2016 com eles, e durante mais de uma década, Uribe foi alvo de investigações implacáveis e chegou a ser condenado e preso pelo judiciário da Colômbia por supostamente ter subornado grupos paramilitares. Ontem, porém, a prisão dele foi revogada e ele foi absolvido. Não há mal que dure para sempre, né? Na nova decisão do Tribunal Superior de Bogotá, foi dito que a condenação apresentava premissas vagas e não oferecia uma análise abrangente sobre o caso. Isso soa familiar de alguma forma? Mas eis que nesse lamaçal jurídico surge aquilo que parecia impossível. Uma pessoa sensata. Uma pessoa que... Como é que eu vou colocar isso de forma gentil? Uma pessoa que, após certos acontecimentos relacionados aos seus colegas e certas restrições de viagens e restrições de movimentações bancárias, mudou bastante de opinião. Alguém que saiu, encontrou a luz, saiu de apoiador das condenações do 8 de janeiro para um ferrenho defensor das liberdades individuais. Eu diria que hoje é praticamente o James Madison, ou um Alexander Hamilton brasileiro. E é claro que eu estou falando do ministro Luiz Fux. Porque ontem, no Supremo Tribunal Federal, ele ressaltou o óbvio. Contestar o sistema eleitoral é positivo. Positivo para a democracia. E não o contrário. Vejam o vídeo. As únicas diferenças do contexto brasileiro com um outro país recentemente citado, até porque consta da declaração à imprensa divulgada pela Fundação Nobel que o governo venezuelano tem sistematicamente suprimido a oposição por meio de fraude às eleições, persecução legal e prisão, o que não tem nada a ver com o sistema brasileiro, mas a verdade é que uma manifestação contundente fora feita pela política Maria Corina Machado.
Maria Corina Machado, que legou, efetivamente, uma lição sobre a importância das iniciativas da sociedade civil na fiscalização do processo eleitoral, a fim de que este seja sempre transparente e goze de legitimidade perante o povo. Naquele país, o regime incumbente impediu até a candidatura dessa senhora nas eleições presidenciais de 2024. Imagina. Mas, ainda assim, a ativista logrou mobilizar milhares de voluntários por todo o país para fiscalizar os locais de votação e documentar a contagem de votos. Essa iniciativa pacífica descortinou para a comunidade internacional os vícios do sistema venezuelano, que não tem nada a ver com o Brasil, o que só foi possível pela coragem de pessoas do povo que arriscam em suas vidas e liberdade em prol dos princípios democráticos. E aqui, senhor presidente, trago um argumento que eu acho que ele é bastante importante. O que se pretende realçar é que o reconhecimento conferido por esse prêmio, que certamente não seria conferido pela prática de um crime, teve um papel essencial para os cidadãos na construção de uma democracia vigilante, em constante aprimoramento, inclusive tecnológico. Há um aprimoramento tecnológico, podemos chegar amanhã depois a várias outras conclusões, por meio do engajamento cívico no debate público sobre o certame eleitoral. Quando é que vocês vão viajar no tempo para um passado longínquo? Na época da fundação da República? Não. Regime militar? Não. 2002? Não. Nós vamos viajar no tempo para 6 meses atrás. 6 meses atrás, quando que vocês imaginariam, nessa primeira turma, ver um ministro do STF falando para todos ouvirem que contestar o sistema eleitoral não é crime, e citando o caso da Venezuela e dizendo que a fiscalização do processo eleitoral naquele país deixou claro os vícios existentes no processo. Ou seja, segundo Fux, para que as fraudes nas eleições venezuelanas pudessem ser detectadas, foi necessária a pressão popular e a fiscalização, e fazer isso jamais poderia constituir crime, nem na Venezuela, muito menos no Brasil. Outro ponto muito bom, que eu não podia deixar de citar aqui no programa, foi a deliciosa cutucada que o Fux deu no TSE. São 18 segundos de vídeo, mas são 18 segundos que valem muito a pena. Coloca pra gente aí, Bruno. Amigo, outro dia virou para mim e disse: se o Pentágono foi invadido na sua tecnologia, será que nada pode ser invadido aqui no nosso país? Quem pergunta sabe a resposta, mas eu também não respondi nada. Cara, quantas vezes vocês não repetiram esse argumento? É um questionamento que todo mundo faz. O nego hackeou o Pentágono, tem o aparato militar mais poderoso do mundo, todas as tecnologias mais avançadas de proteção de dados do mundo. O nego hackeou o sistema dos caças F-15 dos Estados Unidos. Tá aí. Sem que caça tenha... Olha, só para deixar claro aqui aos ministros do TSE, que os caças do F-15 também não têm nenhuma ligação com a internet. Ora, Israel hackeou os sistemas dos principais bancos do Irã, que é um dos países mais avançados em guerra cibernética. Afetou o cartão de crédito de uma porrada de membros da Guarda Revolucionária. Ora, Israel conseguiu explodir os pagers dos caras do Hamas, ou do Hezbollah, já não me lembro mais. Mas as urnas eletrônicas não. Essas não podem ser invadidas. Isso virou... os especialistas do Pentágono, eles não conseguem conter os ataques dos hackers, a Força Aérea Americana não consegue impedir o acesso dos hackers, o Irã não consegue, mas o cara que se formou lá em engenharia de computação da Veiga de Almeida e foi parar no TSE porque acertou mais questões do que outros tecnólogos preguiçosos que quiseram se tornar servidor público. O cara faz parte de um funcionalismo público completamente defasado tecnologicamente. Esse sim é o cara que consegue parar tudo quanto é ataque hacker. Eu já trabalhei em repartição pública, eu não sei se alguém aqui já trabalhou em repartição pública. Eu já trabalhei no governo do estado e na prefeitura do Rio de Janeiro. Nunca trabalhei em um órgão federal. E na Câmara.
Você chega nesse, que não deixa de ser um órgão federal, mas do Poder Executivo. Então você chega num órgão público no Brasil, e me respondam vocês aqui, se verdade, se não estiver falando a verdade. E os caras, às vezes, não sabem usar uma impressora, os caras não sabem usar uma planilha Excel. Quando eu comecei a trabalhar no governo do Estado do Rio, o governo do Estado do Rio tem um órgão chamado Proderj. E eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar lá, o Proderj tinha para todo o governo do Rio de Janeiro, estou falando aí de aproximadamente 2000 e... Trabalhei no governo do Estado do Rio em 2007. O Proderj tinha para todo o governo do Estado do Rio de Janeiro a mesma banda de acesso à internet, que na época acho que eram 2 mega, que era coisa pra caramba, mas era o que eu tinha em casa. Eu tinha em casa a mesma banda de acesso que o Proderj tinha para todo o governo do Estado do Rio de Janeiro. Todo o governo do Estado do Rio de Janeiro. Aí as pessoas querem me convencer de que o TSE é a supra-sumo. Mas é o supra-sumo, mas isso você sabe. Isso você sabe. Se houvesse esse gênio maravilhoso trabalhando no TSE, ganhando um DAS qualquer lá de 15 mil reais por mês, sei lá quanto que ganha um cara, mas eu tenho certeza que ganha menos do que um especialista de segurança da Microsoft, do Signal, do Sync, do sei lá o quê, do Pentágono. E o mais curioso é que esse argumento é o argumento que todo mundo fazia na mesa de bar em 2022, mas que era absolutamente proibido de ser discutido. Todos vocês sabem, sem nenhum pudor, que qualquer coisa em tecnologia é violável. Qualquer coisa. Uma vez eu fiz uma reunião, eu não vou dizer com quem que foi, mas pessoas que tinham muita familiaridade com o TSE. E eu era um cético em relação à tese de que se tinha havido ou não fraude nas urnas. Eu sou cético em relação a quase tudo, se vocês... Eu não comecei agora com o Dr. Chilique. Eu sou cético, eu acho que afirmações extraordinárias necessitam de evidências extraordinárias e muitas vezes eu sou o último a acreditar nas coisas. Eu sou ruim de acreditar em teoria da conspiração pra caramba. Então eu sempre erro por último. Tudo que eu trouxer a vocês é porque, de fato, eu procurei evidências muito fortes dessas coisas. Pois bem, eu conversei com esses caras uma vez e os caras me explicaram um nível de desorganização que é o TSE. Não foi a história só do hacker que entrou, ficou não sei quanto tempo lá dentro, teve acesso a todo mundo. Não, é uma zona aquele troço. O TSE é uma zona, como todos os órgãos públicos brasileiros. E eu vou dizer para vocês, eu tenho lidado muito com o governo americano. Os órgãos públicos americanos também são, em grande medida, uma zona. Até o CBP. Não existe. Até o CBP. Os órgãos públicos são uma zona. Mas hoje, nós temos um ex-presidente do TSE. Fux foi presidente do TSE. Um ministro do STF falando isso que nós já discutimos na mesa de bar e que o Alexandre está criminalizando está sendo discutido dentro do STF. Eu acho isso absolutamente incrível. Me dá satisfação ver que talvez o trabalho feito aqui nos Estados Unidos tenha tido um impacto nessa jornada do ministro Fux em direção à luz. Eu digo que é uma jornada em direção à luz porque ontem o ministro também reconheceu que errou nos seus entendimentos anteriores sobre os réus do 8 de janeiro. Ele próprio disse que incorreu em injustiças
que, abre aspas, o tempo e a consciência já não permitiam sustentar. E é inegável que essa transformação ocorreu, também é inegável que ela ocorreu depois das nossas ações aqui nos Estados Unidos. Então as pessoas que falam, o que vocês conseguiram até agora? Bom, a gente conseguiu algumas coisas, a gente conseguiu aposentar um ministro do STF, conseguimos um clima de terror dentro do gabinete do Alexandre de Moraes, a ponto do juiz auxiliar dele também pedir para sair, e conseguimos fazer com que a luz da verdade chegasse e transformasse um ministro do STF. Ou então é uma mera coincidência, pode ser também. Eu diria que os demais, a gente também conseguiu deixar os demais, à exceção do Gilmar Mendes e os outros da primeira turma, bem mais quietos, né? E nós tivemos também a boa notícia do pedido de transferência do ministro Fux para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E esse é um ponto que chama a atenção especificamente, porque Fux pede para entrar para a segunda turma no lugar do Barroso. E aí nós teríamos uma composição deliciosa. Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques, André Mendonça e hoje o ministro mais conservador do Brasil, que é o ministro Fux. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o Poder Legislativo, o Judiciário, o Executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o Poder Legislativo, o Judiciário e o Executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos, a própria Constituição diz isso, porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E obviamente quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF, aí tem
o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem um pessoal lá da Câmara, que são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.